Olá, saudações, salute! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, e criei esse canal para falar de assuntos de religião, teologia, sociologia da religião, história e religião, literatura e religião. Tem um outro canal que é dedicado à crítica literária, que chama Literatura Agora. Este canal, Deus Um Só Há, vai falar de assuntos ligados à religião, né? Então, como já falei em um outro vídeo anterior, sobre a obra do Chesterton, que é um escritor católico da Grã-Bretanha, ou seja, um inglês, um britânico, e ele escreveu a biografia do Francisco de Assis. Né? Então já falou isso aí. Agora vamos falar da biografia que ele fez no mesmo estilo, né? Do São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que aqui, em comparação ao Francisco, seria comparar a razão com a fé. Né? O Francisco de Assis, que já viu no vídeo anterior, ele vai abordar a conversão do Francisco e a obra franciscana mais ligada à questão da caridade, né, do desapego à caridade, a questão do cuidado com os doentes, com os pobres, né? E ele vai tratar aqui agora com São Tomás de Aquino, mesma coisa, vai explicar o estilo, vai explicar a época, né? Então ele vai ter todo um painel de época, em comparação com o Francisco, né? O Francisco seria essa ideia da paixão, da fé, né? Enquanto que para o São Tomás é uma questão filosófica, ou seja, o São Tomás não interessa apenas a fé, né? A fé é importante, porque estamos falando de catolicismo, né? Da fé cristã, mas o São Tomás espera que tenha uma validação racional, ou seja, o uso da razão para que você possa apoiar essa fé, né? Ou seja, para você ter argumentos para defender essa fé. Então, por isso, o São Tomás, que era um dominicano, né? Então a ordem dominicana trabalhava muito com os hereges, lembrar que o Domingos Guzmán, né, atuava muito com os obigentes, né, os hereges. Então é um grupo de pessoas assim, que está preocupada com conversão de hereges, né, é diferente. E aí muitos dominicanos vão entrar para a Santa Inquisição, né, também tem esse detalhe aí. E aqui então o Chesterton vai abordar essa questão. Então quando vai falar de São Tomás, ele vai falar não daquelas aventuras, aquelas peripécias, a vida do Francisco de Assis, né? Tem mais esses detalhes biográficos, se sente, né, cruzadas, conversa com o sultão do Egito, né? Então aqui não, aqui é um trabalho mais intelectual, né? Então, ou seja, vai ser uma leitura ali dos gnósticos, dos maniqueus, né? Os maniqueístas, dualismo gnóstico. Vai trabalhar então a questão dos evangelhos, né? Então, a obra de interpretação que o São Tomás vai fazer dos evangelhos. A obra Suma Teológica, né? Que é a obra-prima, assim, que vai ser todo um trabalho teológico, racional, a partir de leituras de Aristóteles. Que Aristóteles, né, assim como foi importante para o São Tomás de Aquino, assim como foi importante o Platão para o Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, que é o neoplatonista, né, usava a ideia de Platão, aqui vai ter a ideia de Aristóteles. Lembrar que esses filósofos foram conservados graças às traduções árabes. E aí, durante as cruzadas, os cristãos entraram em combate e contato com os árabes. Então, muita coisa que estava traduzida lá foi retraduzida para o grego e latim. E aí, vários filósofos árabes também divulgaram, né? Lembra do Ibicina, né? O Avicena ou também o Averroes. E vão ter vários escritos também do Agostinho em diálogo com as ideias do Averroes, né, refutando, afirmando algumas coisas, porque ele vai usar também as teorias, ideias, a filosofia do Aristóteles. Né? Então já vou deixando de cara aqui, quem não sabe quem é Aristóteles, tem uma coleção boa dos pensadores, que é a introdução boa ao pensamento do Aristóteles, né? Lembrar que lá o pensamento grego clássico, do Sócrates, o Platão, do Aristóteles, os três, né, os três grandes lá, a trindade da filosofia grega, e depois vão ter outros, né, o Plotino, entre outros aí, e o próprio Agostinho, né? Então eu leio pelo menos esses cinco aí para ter uma ideia, né? Ali a leitura que os cristãos fizeram do platonismo. Muitos até falam que o cristianismo é um platonismo para as massas, né? Para as massas populares. Tem sim realmente algumas coisas, mas, né, são coisas diferentes. Tem algumas ideias no platonismo, no neoplatonismo que não tem no cristianismo, então, né, aí é para filósofo mesmo, para debater essas diferenças. Então já fica uma dica aqui, ó, Aristóteles, para que você conheça a obra intelectual do São Tomás de Aquino, né? Então aqui o Chesterton vai abordar então historicamente, né? Então aí vai começar a falar da vida mesmo intelectual aqui do Aquino, só lá pro capítulo 3. Então ele vai fazer igual ele fez lá no Francisco, né? Ele vai começar a falar do estilo, comparar, então vai comparar aqui o Aquino com o Francisco, né? O São Tomás com o Francisco. E aí depois ele vai falar do contexto de época, né? Ou seja, a questão lá das heresias, né? Essa questão dos árabes também, que era a época de cruzada, né?
ali a quarta cruzada, a quinta cruzada, inclusive na quinta cruzada, lá na região do Egito, tem a participação do São Francisco. Vai lá conversar com o sultão, né? Clássico isso aí. Foi em 1219, se eu não me engano. 1219 tem essa conversa. Não é uma conversa ecumênica, que não tinha isso na época, mas era uma tentativa de tentar chegar num acordo ali, né? Dos cruzados com os islâmicos. Então essa questão toda. Claro que aqui o Chesterton vai defender o lado católico, né? Então ele tem umas imprecisões sobre os islâmicos aqui. Por exemplo, falar que os islâmicos adoram o profeta Mohammed, coisa que a gente sabe que não existe, né? Os islâmicos, inclusive, tomaram todo o cuidado de nem ilustrarem, nem fazerem imagem do profeta Mohammed, justamente para não criar uma adoração, que é o que justamente os islâmicos falam que aconteceu com o cristianismo, né? Ao representar o profeta Jesus, né? Que para o Islã, Jesus é um profeta. Ao representar o profeta Jesus, o mensageiro de Deus, né, o porta-voz de Deus, passou-se a adorar este profeta como se fosse o próprio Deus. Então essa é uma das críticas do Islã ao cristianismo, né? Basta estudar o islamismo saber disso. Então é umas imprecisões do Chester, mas é a defesa, é um livro apologético, né? Apologético no sentido de que ele está defendendo a pregação cristã, ele está fazendo a pregação católica, né? E aí ele obviamente ele não vai passar pano para os islâmicos, né? Ele já tem lado, né? E ele é explícito, né? Ele está jogando, claro, com o leitor desde o início. Você já sabe com quem você está lidando. Então tem essas imprecisões, ou seja, lembrando, o Islã não adora o profeta Mohammed. O Islã adora apenas a Alá, que é Deus, Deus único e único, né? Então não tem trindade no islamismo, etc. Muito bem, então outra coisa que ele vai falar aqui são das ordens, né? A ordem dominicana, que a ordem do Domingo de Guzmán, que ela é diferente dos franciscanos, a mesma época, século XIII, né? Só que os franciscanos, como eu falei, tem mais preocupação com aqueles lá, os desprivilegiados, né? Os descanizados da vida, os doentes, os leprosos, né? Os pobres mesmo. A questão da caridade, a questão da fome que tinha ali nos campos, né? Os camponeses, revoltas camponesas. Já o pessoal dominicano tinha mais uma ligação em pregar para os heréticos, albigenses, os cátaros, e as questões gnósticas, né? Então a questão, por exemplo, do maniqueísmo. O maniqueísmo veio lá de correntes gnósticas que vieram do zoroastrismo. Olha para você ver que coisa, né? Vem lá do Irã, da Pérsia, várias correntes que são gnósticas, mas de fundo zoroastrista, que é a ideia de dualismo. O que é dualismo? A ideia de dois princípios, o bem e o mal. Então seriam dois princípios em eterno conflito, né? O grande conflito do bem e do mal, que é diferente da ideia cristã. A ideia cristã é que só existe o bem e o mal seria uma ausência do bem, né? Então, assim como não existe o escuro, mas o escuro é a ausência da luz. Então só existe a luz. Tem uma não-luz? Não, o que você vê como escuridão é apenas um contraste com a luz. Então não existe uma coisa contrária à luz. Assim como o bem, existe só o bem é Deus, né? Deus o supremo bem. E se existe o mal, aí outras causas. Então vamos colocar, por exemplo, a ideia de Satã, né? A ideia do mal. Mas Satã é uma criatura, né? Satã não é um outro princípio, né? O diabo não é um outro princípio. O diabo é uma criação que deu errado, né? Criou ele bom, ele ficou mal, uma ideia. Aí também a questão do livre-arbítrio. Muita coisa que a gente fala que é mal é uma questão humana. O ser humano que fez errado, o ser humano que errou, e aí coloca na conta de Deus. Não, mas isso é erro humano, porque Deus deu o livre-arbítrio e o ser humano não soube usar o livre-arbítrio. Então Deus não criou robôs, Deus não criou autômatos, Deus não criou androides. Então quando o homem erra, erra mesmo, né? O homem está fadado a errar, assim como tem a oportunidade de acertar, né? Então quando o homem erra, colhe-se os frutos. Então, por exemplo, fez errado, vai colher os frutos errados, né? Então é uma forma de teologia, sempre lembrando que a criação foi boa, né? Deus falou que era bom, e o ser humano, usando erradamente o livre-arbítrio, é que causou a questão do pecado original, que é também a ideia cristã. A ideia do pecado original é que o pecado vem desde a queda lá no Jardim do Éden, né? O Gan Eden, e aí vem passando, né? De geração em geração, e Cristo não teria o pecado original, porque, né? O Cristo aí entraria na teologia novamente, né? De Cristo sendo o próprio Deus ou sendo criação da geração pelo Espírito Santo, ele já estaria livre deste pecado original, então ele seria o homem perfeito, né? O último Adão, né? Se pelo primeiro Adão, né? Adão e Eva, entrou o pecado, pelo último Adão, né? Ou seja, Jesus, o homem perfeito, veio a salvação, né? Então o sacrifício do homem perfeito veio. Então, só que aí no caso seria o próprio Deus, né? Porque tem que lembrar que no cristianismo católico tem a trindade, né? Então são várias possibilidades de leitura, tem que ler a Suma Teológica, tem que ler
A outra dica aqui é a Catena Áurea. Catena Áurea é essa leitura, essas interpretações da patrística, né, do Santo Tomás de Aquino, em relação aos evangelhos. Então ele vai debater justamente essas questões do evangelho. Então, né, você pode ler junto com a Suma Teológica. Então a Suma Teológica foi escrita ali na segunda metade do século XIII, publicações dela no século XIV, mesma época do Dante Alighieri, né? A mesma época que se passa ali, por exemplo, o Nome da Rosa do Humberto Eco, né? Quem já leu o Nome da Rosa do Humberto Eco. Então aí, grande século XIV, que você já tinha ali a obra do Dante e a obra do São Tomás de Aquino, né? Então imagina, você conhecendo italiano naquela época, né? Florentino e não tem escrito em latim, né? Não lembro quando foi a tradução para o italiano. Então a Suma Teológica tem os capítulos, tem os ciclos da Suma Teológica, né? Se dá uma pesquisada, é Deus, a criação, depois é o homem e o propósito do homem, ou seja, né? O que é o ser humano e a propósito da vida do ser humano. Depois a questão do Cristo, né? Ou seja, a salvação, Cristo veio salvar. A redenção, já que o homem pecou, se não cumpriu o propósito, aí vem Cristo para salvar, né, da queda. Aí eu tenho os sacramentos e depois a volta a Deus, né? Então o ciclo, e aí ele vai respondendo essas questões, inclusive as questões teológicas, questões filosóficas, Aristóteles, as questões do Averroes, né, que era um dos responsáveis por trazer Aristóteles à baila na época ali, né, filosofia islâmica. Então tinha muita filosofia islâmica e judaica também, que tem o Maimônides, né, o Rambam com M, né, Maimônides, Averroes, Avicena, Al-Ghazali, né. Então então são vários, né? Vou fazer uma lista aqui, vou fazer depois um vídeo só sobre essas filosofias medievais não cristãs, né? Então a gente lê muito Agostinho e o São Tomás de Aquino, né, o tomismo, mas tem essas outras leituras que a gente pode fazer, que é os judeus e os islâmicos, né? Então, principalmente Maimônides, Al-Ghazali, Avicena, né, e Averroes, né? Isso aí é obrigatório. Daí tem outros, né? Que a gente pode depois citar, que tem essa leitura da filosofia que tentam pensar a fé e a razão. A fé e a razão, usar argumentos racionais e lógicos para embasar a fé, ou para divulgar a fé, ou para discutir a fê. Igual, por exemplo, né, igual eu falei, que no maniqueísmo aqui, né? É preciso você usar um recurso filosófico para debater ideias filosóficas, ideias gnósticas, né? Que eu falei, a questão do bem e mal, o que é o bem e mal, né? Então, questões se o bem, né, o bem existe, o mal também existe, são dois princípios. O livre-arbítrio, existe livre-arbítrio, então a questão de conciliar a soberania divina com o livre-arbítrio. São questões que também tem no Santo Agostinho, então é bom ler a patrística, né, do Santo Agostinho, para depois pegar uma obra igual a Suma Teológica, né, que aí realmente, né, eu já li alguns trechos, mas nunca li né, que aí é para especialista, para teologia mesmo, né, mas acho muito bom isso aqui como introdução ao assunto, para conhecer, né, a obra dos dois santos aqui também, né, os dois santos da igreja, que é o São Tomás e o Francisco, e as diferenças da linha de cada um, mais para a questão da fé mesmo, né, e o outro mais questão racional, e como conciliar a fé e razão, como usar uma para fortalecer a outra, né. Outra dica, então, que eu vou trabalhar nos próximos vídeos aqui é a reação da igreja à reforma. Então nós temos a Contra-Reforma e o Barroco, né, no século XVII. E aqui no Brasil, clássico, né, é o Padre Vieira, Padre Antônio Vieira, né? A gente está relendo aí, lendo o nome Boca do Inferno é um livro, romance histórico da Ana Miranda, que fala lá do Gregório de Matos e as conversas, né? Tem também lá um grande personagem que é o Padre Vieira, né? E aí tem um monte de coisa teológica ao longo da narrativa, e vamos ler, então, principalmente o 60º, que vai falar da parábola do semeador, né? O semeador saiu jogando sementes, tal, pelo caminho, etc. Fantástico, né? Assim, a forma de escrita barroca mesmo, assim, intrincada, complexa, cheia de metáforas, né? Cheia de contradições, paradoxos. Então é uma linguagem muito rebuscada, os maiores prosadores, os maiores teólogos da língua portuguesa, né? Mereceria com certeza um prêmio Nobel, os sermões do Padre Vieira. Então, assim, e lembrando que o Padre Vieira, então, é a reação à reforma, ou seja, é um movimento de contra-reforma, é o barroco, né? E também já tinha ali os holandeses, né? Então, a questão dos holandeses e a questão dos judeus também. Então, muita coisa que o Vieira defende do judaísmo, né, dos judeus,
e até falaram assim, você é muito amigo dos judeus. Então tem esses grupos em que ele está ali em diálogo, né? Ou seja, já tinha, né, os reformadores, já tinha os holandeses fazendo suas invasões aqui no Brasil, no Nordeste, né, tal. E essa questão dos judeus, que muitos judeus vieram para o Brasil por questão das inquisições lá, né, na Península Ibérica, né? Muitos judeus foram obrigados, né, a se converter. E agora tem esse movimento bem Anusim, né? Os Anusim, que são esses judeus que estão redescobrindo suas raízes judaicas, né? Muitos estão deixando os movimentos cristãos e voltando ao judaísmo, né? Então é outra discussão, a gente pode fazer essa discussão aqui, mas é o contexto histórico lá do século XVII, né? Século XVI, XVII, essa questão do Brasil está sendo povoado, o Brasil está sendo colonizado, então em pleno movimento de reforma e contra-reforma, ok? Então fica aí a dica, né? Catolicismo, então vai ter catolicismo aqui, vai ter material de catolicismo, e então eu recomendo a leitura do Chesterton, né? Que é essa leitura mesmo para conhecer duas grandes mentes, duas personalidades de fé na Idade Média, né? Francisco de Assis e o Tomás de Aquino. Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.